Pessoal, boa noite a todos os ouvintes aí, né? Iniciando pós-carnaval, né? Mais um programa Esporte Cidade. Hoje recebendo aqui o Natan Menezes, karateca aqui de Cachoeiro Paulista. Pra minha surpresa, eu não sabia que ele é um... tem vários... Tava ali pertinho. Pertinho, não sabia o cara é karateca, pai, profissional da área de karatê, né? Faixa preta. Isso. Você vai tomar um som, sabe já? Não sei por mim ainda. Não faz nada não, mas tá ao vivo e tal. Então a gente tá vendo aqui, vai iniciar também ao vivo daqui a pouco na rádio. Ó, o Bob liberar pra gente também. A gente vai... Ô, Carlos Eduardo, como é que nós estamos aí de som? Tá legal o som pra mim, por favor? Só pra eu saber aqui. Pra eu não ficar aqui, né? Tá com som aí? Chegou pra você aí? Chegou. Tá, beleza. Tá o som, tá. Então nós estamos com som. Então, como eu estava falando, então, Natan Menezes, não sabia, trabalha na rua da minha casa, todo dia passa na porta de casa. Eu não sabia que o rapaz era campeão de karatê, pô. Karateca, faixa preta, né, Natan? Isso mesmo, né? Faz 3 anos já. 3 anos, bom, assim, se quiser liberar, pode ir. Bom, assim, se quiser ir, pode ir, tá? O Bob é me enrolando de novo, gente. O Natan também está assistindo aí. Pessoal, quem puder compartilhar essa live também, né, pra gente que, né, divulgar o trabalho do Natan Menezes. Ele também faz parte do projeto Companhia de Artes e Esportes da Canção Nova. Lá oferece algumas modalidades, né? É bom estar sempre vendo que tem vaga lá. Eu sei que o Karatê, algumas turmas ainda tem vaga, são poucas vagas que tem, mas é bom dar um pulinho lá e conferir na secretaria. Ou entrar em contato pelas redes sociais também. A gente atende pelo WhatsApp, pelo Instagram. O Carlos Eduardo mandando um abraço pra você aqui, né? Forte abraço, Carlos Eduardo. Também tá ao vivo com a raça, né? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Alvorada FM 105,9. Estamos iniciando mais um programa Esporte Cidade com Basílio Fonseca e convidado, voltando pós-carnaval, né? Carnaval tivemos uma folga aí. Então eu estou aqui recebendo, né, o Natan Menezes, karateca, faixa preta. E eu não, como falei, né, aqui no Face, falar de novo na rádio, eu não sabia, passo todo dia na porta da minha residência, trabalho ali no Luiz Cláudio Barbosa, né? Sim, todos os dias passo lá, trabalho na refrigeração. Isso, trabalho na refrigeração do Luiz Cláudio, do amigo Luiz Cláudio lá. E agora eu arrumando o carro do filho do Luiz Cláudio, e a gente vai conversando, surgiu sem brincadeira daí, né? Ele falou a respeito do Natan. Como eu falei, o Natan faz parte do projeto Companhia e Artes da Canção Nova. Você quer falar um pouquinho desse projeto, Natan, para divulgar uma coisa? Certo, vamos isso, lá. Né, as suas considerações. Certo. Eu trabalho lá na Companhia de Artes e Esportes, que faz parte do Social Canção Nova, tem mais ou menos 1 ano e meio. Lá oferece várias modalidades além do Karatê. Lá tem o atletismo, tem o judô, tem futsal, tem futebol, tem ginástica rítmica, balé e algumas outras também, que faz parte da arte. Por exemplo, o desenho e algumas aulas de língua também. É sempre bom estar sempre em contato. Quem quiser ver as vagas, entrar em contato com a secretaria, porque lá eles conseguem ter um controle melhor dessas vagas. Então, entrar em contato com a Kelly, ou pelo WhatsApp, ou pelo número lá da companhia. Depois a gente deixa lá no seu Facebook, para ficar mais fácil. Tá bem, pode deixar. Pro Karatê, eu sei que ainda tem vagas em algumas turmas. Tem algumas nas turmas adultos e nas turmas infantis. Agora as outras modalidades, entra em contato direto lá, porque eu não tenho controle dessas modalidades. Mas eu sei que tem vaga sim. Não, tá, mas você tem algum telefone, sabe algum telefone que eu posso passar? Pode ficar à vontade. A gente pode deixar aqui no... Pode falar aí, Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pessoal, então é isso aí, ó. O rapaz, né, o Natan faz parte lá. É professor também lá, você? Sou professor. Lá na companhia eu só dou aula. Eu trabalho no Cláudio, né, como o senhor mesmo falou. Na companhia eu só dou aula de Karatê. Então daí eu vou lá, passo horário. Depois eu volto pro Cláudio e faço horário no Cláudio também. Ah, perfeitamente. Então, pessoal, vai deixar o telefone aqui de contato. Aqueles que se interessarem, né, pelo projeto aí, se quiser, como ele falou, tem várias modalidades lá, né, já entra em contato, liga lá, vê o que tem. Certo. O número lá da companhia é 3186-2425, DDD 12, né, vou repetir. 3186-2425. Esse número também é o WhatsApp. Então daí quem tiver interesse é só mandar um WhatsApp lá e falar com a Kelly, que é a nossa secretária. Então é isso aí então, pessoal. Quem se interessar, como ele falou agora há pouco, tem várias modalidades lá que vocês podem, né, se inscreverem lá. Vamos lá, Natan? Vamos lá. Você iniciou-se quanto nessa arte de Karatê? Então, eu gosto bastante de falar da história, né? Porque quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, eu sempre falo que eu iniciei aos 12, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, um amigo meu, ele chegou e falou, vamos lá
eu tô fazendo luta agora, vamos lá pra você assistir uma aula, vai que você gosta. Daí eu fui pra assistir uma aula, era o Sensei Ezequiel na época. Esse aí que faz muitos anos atrás. Nossa, comecei com o Sensei Ezequiel. E quando eu fui assistir, o Sensei ele falou, você não quer fazer também? Daí eu aproveitei, comecei a fazer desde então, não parei. Daí pratico desde os 12 anos e um bom tempo já. Então eu vou dar a idade desse, tem 25 anos. Tenho 25 anos. Na branca, 13 anos, ninguém vai dizer. 13 anos. É 25. Sobre isso que eu nunca parei, na verdade, agora com 18, 19 anos, eu fui pra Bahia. Eu fiquei alguns meses sem treinar porque eu não sabia onde treinar lá. Eu fui morar em Porto Seguro, né? Daí eu fiquei um tempinho sem treinar, uns 3 meses sem treinar até encontrar uma academia lá. Daí quando eu fui pra Bahia, com 19 anos, eu ainda era faixa verde. Treinei com o Ezequiel até a faixa verde. Fui pra Bahia, cheguei lá procurando academia. Acabei encontrando uma academia bem legal lá, foi onde eu me formei faixa preta. Daí de lá eu passei pra roxa, pra marrom. E no começo da pandemia eu peguei a faixa preta, um pouco antes de eu voltar pra São Paulo. A faixa preta é o grau maior que tem? Não, assim como o judô e algumas outras modalidades, existem os graus dentro da faixa preta também. Ah, tá. Acho que quem me explicou bem foi o pessoal do judô? Jiu-jitsu? Ele é o Biratã lá, Alex Biratã que luta. Acho que é jiu-jitsu, né? Eu não sei. É com o Rodolfo ali na Vila que Rodolfo que... Acho que é o Alex, é jiu-jitsu mesmo. Acho que é isso mesmo. Não é karatê não, é jiu-jitsu mesmo. Mas algumas modalidades tem. No meu tipo de karatê, porque não existe só também um tipo de karatê, existem alguns tipos de karatê. No meu, a última faixa é a vermelha. Então, dentro da faixa preta, dentro da faixa preta, isso. Fica umas faixinhas assim. A gente chama, mas só que a partir do quinto, já troca a cor da faixa mesmo. Ela já passa a ser de outra cor. Então daí, a última faixa dentro da Shorin Ryu, que é o meu estilo, é a faixa vermelha. O meu mestre é nono Dan, ele é faixa vermelha. Nono e 10º já são faixa vermelha. Daí o 7º e 8º é coral, que é aquela faixa branca e vermelha, que é toda colorida. E antes dela tem algumas outras também, tem a preta ponta vermelha. Tem várias graus que divide, né? Quando você chega na academia, você consegue identificar quem tem um grau maior através das faixas. Tem alguns tipos de karatê que usam só as faixinhas que o senhor falou. Por exemplo, a Shotokan, eles usam só a faixa. Se eu não me engano, a partir do quinto, troca a cor. É branca até o quinto, daí depois do quinto ele troca para outro tipo de cor, para o dourado, que é para dizer que ele já tem um grau maior do que quinto dan. Até chegar na preta é um chão, hein? Nossa, é luta, né? É muita coisa, muita coisa. E é interessante que sempre tem algo para aprender. E eu acho que isso que é o mais interessante dentro das artes marciais, porque nunca você sabe tudo, sempre tem alguma coisa para aprender. Mas em todo segmento, em todo segmento acho que é assim, né? Na minha área, né, de particular, sim. A gente não, sempre está aprendendo, é uma constância, né? Sim, até porque, por conta, querendo ou não, acho que tudo ele adapta, tudo é mudado. Esse final de semana, na verdade, final de semana retrasado, eu tive em São Paulo, foi um exame de grau. Eu tive assistindo um curso ministrado pelo sensei Yoshizo Machida. Ele é pai do Lyoto Machida, que é lutador de UFC. E todos os filhos do sensei Yoshizo são faixa preta. E você vê o conhecimento que a pessoa tem e o quanto que você tem ainda para aprender. Você imagina, nossa, eu cheguei e estou na faixa preta. Tem um conhecimento muito bom, mas tem muita coisa ainda para aprender. E eu acho que isso que é o mais interessante, porque é uma coisa que é interminável. Você vai treinar sempre, vai ter sempre o que aprender. E eu acho que isso que é o que dá o que motiva você treinar, motiva a treinar. Sim. Eu sempre falo para os meus alunos principalmente. Eu falo para eles, eu sou faixa preta, sei de muita coisa, mas tem muito ainda para aprender. Dentro do karatê tem algumas coisas que a gente tem que aprender. E tem sempre os 3 pilares que eu falo, né? Que é Kihon, Kata e Kumite. Kihon são os movimentos básicos, Kata são os movimentos que a gente decora, em competição mesmo. Não sei quem assistiu as Olimpíadas, teve lá a apresentação de Kata, que é os movimentos que a gente faz que são decorados. E o Kumite, que é a luta em si. O Kata, dentro do meu estilo, são 30 Katas. Eu sei 18. Só pra você ter ideia o tanto que eu tenho que... Nossa, tem que chegar em bastante eu faço karatê há 13 anos, sei 18 kata, tem 12 ainda que eu tenho que pegar. E tudo isso é mudado, né? Então tem vários tipos de luta, tem vários tipos de kihon e vários tipos de kata. Então sempre tem o que aprender, sempre tem alguma coisinha ali que a gente tem que mudar. Eu falo para meus alunos, às vezes eu corrijo eles ficam meio chateados, né? Porque ficar pegando no pé.
Mas eu também sou corrigido. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou com um mestre e ele corrige. Então não é porque eu sou faixa preta que eu sei de todas as coisas. Então tem bastante coisa para pegar ainda. E principalmente aqui em Cachoeira, hoje eu acho que o único professor ativo e meu supervisor ele mora em Santos. Então eu não vou muito, eu não tenho muita aula. Hoje em dia eu dou mais aula do que eu tenho. E quando eu vou tem muita coisa para corrigir, porque eu fico bem longe, fico muito tempo sem ter aula. Quando eu vou lá tem bastante coisa para corrigir. As novidades também, não sei. E as novidades do Karatê tem muita novidade. Né? A nossa linhagem é ligada direto ao berço do Karatê, que é lá em Okinawa. E nosso mestre mesmo, o grão-mestre, ele tá sempre lá. Só pra você ter ideia, o grão-mestre ele tem muito tempo de Karatê, ele é 10º Dan e ele é senpai, que é senpai é o aluno mais velho de um dojo, de um lugar de treino lá em Okinawa, lá no Japão. Lá é mesmo, pô. E sempre que ele vai pra lá ele traz alguma coisa nova. Então eu sempre falo pros meus alunos também, nós estamos aprendendo dessa forma, mas daqui a algum tempo pode ser que seja atualizada. Então o nosso conhecimento que a gente tem agora, pode ser que mais pra frente ele seja diferente. Porque o Karatê ele também ele é atualizado, isso que é interessante também, porque você sabe, você tem aquele conhecimento, mas daqui pra frente pode ser que mude aquela coisa. Mudou, desde quando eu comecei, mudou alguns movimentos de kata, mudou alguns tipos de movimento, mudou os nomes. E então tá sempre em mudança. Isso é interessante também que, igual você falou, aquela motivação de sempre treinar, de sempre atualizar, de sempre estar indo em algum lugar pegar alguma coisa nova. E eu falei que existem alguns tipos de karatê. Aqui em Cachoeira a gente treina Shorin Ryu, né? Eu sou da Shorin Ryu, mas eu tenho muitos amigos da Shotokan e da Goju. Então aqui em Cachoeira só você que dá aula de karatê, ativamente hoje, aqui em Cachoeira, o que eu tenho de cabeça são 7 faixas pretas. Só que ativamente só eu sou o único professor. Então só tem então, a aula de karatê, só, se quiserem fazer, só na Canção Nova. Na Companhia de Artes. Companhia de Artes da Canção Nova. Nenhuma academia tem. Nenhuma academia tem. Eu tô falta incentivo? Falta apoio? O que falta? Infelizmente, eu acho que desde muito tempo o karatê ele falta bastante incentivo. Na verdade, eu sempre falo, Cachoeira falta incentivo muito nessa parte de luta, né? Hoje em dia tá crescendo. Eu vejo aqui, tem bastante academia, né? Tem bastante academia ali na vila mesmo. Sim, mas eu acho que sempre faltou. Agora que tá subindo um pouco, vamos ver. Eu tô pensando também em ampliar um pouco, abrir uma academia fora para ver se a gente consegue pegar uma parte maior. Porque eu prego muito o crescimento da arte marcial. Eu falo com meus amigos aqui no Vale, e eu sempre falo, nossa, a gente tem que encher, tem que crescer muito. Porque a gente consegue ver os benefícios que isso traz pra gente. E eu quero ver esse benefício para todos que consigam. Intervalo? No primeiro bloco, intervalo, Natan. Só dá isso aí também, mas... Ô, Flávio, um abraço, biscoito. Mas você falou mesmo, falta divulgação, você conhece bastante, né? Eu sempre passo ali. Passa ali, fala no Face, sim. E não sabia, falta da gente... de divulgação também. Eu acho que o esporte, o incentivo tá melhorando, mas tá bem precário o esporte das cachoeiras. Infelizmente, sim. Mas eu vejo isso desde muito tempo, sabe? Desde quando não é assim, até agora não. Eu acho que é uma coisa que eu nem comentei, porque a gente ainda não chegou a falar de competição, não falou sobre o campeonato do ano passado brasileiro. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses temas. Mas eu parei de competir por bastante tempo. Por falta de incentivo. Então, olha que... Patrocínio que você tem gasto. Patrocínio, nossa, o gasto é muito grande. A competição pan-americana que a gente vai falar também, a inscrição dele é R$400. Então é complicado, imagina um atleta ter que arcar com isso. A gente vai ter que passar 4 dias lá. Aí tem alimentação, tem hospedagem. Então é puxado. Mas tem que fazer um barulho para conseguir patrocínio, conseguir, sei lá, o que mais que seja... transporte para vocês irem. Sim, então, tipo assim, você vai transporte no seu carro, mas tem gasto, tem gasolina, tem verdade, essas coisas, tudo, é complicado. Eu tenho uma coisa muito boa hoje, né, que o Social da Canção Nova, ele tem uma estrutura muito grande para isso. Antigamente não tinha. Mas quando você sai assim para disputar, você sai de disputar por nome de lá? Quando eu saio pelo nome lá, então eles dão toda a estrutura, pagam tudo. E é muito bom. Mas antigamente não tinha, antigamente era a gente que corria atrás, então era muito complicado. É muito complicado. Porque, desde quando eu comecei a competir, eu já participei de interestadual, de regional, de paulista.
E nesses campeonatos eu nunca tive patrocínio. Não era apoio de ninguém, você mesmo foi na cara e Sim, a coragem. gente tinha que... Na verdade, assim, o Ezequiel ajudava a gente de vez em quando. Ele mesmo pagava do bolso dele. Os atletas que ele achava que estava ali sobressaindo, que tinha alguma chance, ele mesmo pagava. Daí, esse era a ajuda que nós tínhamos na época. Mas muitas das vezes, nossa, quantas vezes a gente fazia servicinho, assim, pra arrumar, levantar um dinheirinho. Mas pra... é várias pessoas que vieram aqui, aqui vai fazer 2 anos agora em junho, passaram várias pessoas de várias áreas do esporte, sabe? Judô, capoeira, e a maioria fala isso mesmo. A maioria das vezes, quando eles foram competir, no próprio bolso. É difícil, alguns tinham. Hoje em dia, eu não cobro tanto assim, o poder público para isso, mas eu vejo, por exemplo, em Lorena, em Guará, é totalmente diferente. Só voltando ao vivo de novo aqui na rádio, aqui, né, quando nós estamos recebendo mais uma vez, aqui, como falar, o karateca Natan Menezes, faixa preta de karatê. Ele está falando a respeito, né, de disputa. Ele já vou entrar na outra faixa. Você falou que tem disputou vários, interestadual, paulista, regional. E a gente está falando a respeito, né, de apoio dele ir, né, gasto, porque tem gasto para ir para essas coisas. Ele comentando aqui que é complicado, né? Sim. Então, como eu estava falando, desde quando eu iniciei, eu sempre competi. Então, se eu não me engano, eu comecei o karatê depois de 2 meses eu já comecei a competir. Daí eu tive alguns títulos regionais, alguns títulos paulistas. Brasileiro foi ano passado, né? Foi meu primeiro brasileiro. Mas quando eu tinha 17 anos, eu desisti de competir, por falta de incentivo. Então, desde os 17 até o ano passado, até os meus 23, nos meus 24 anos, eu não tinha competido. Então eu voltei ano passado Só porque... tô treinando para manter. Eu estava treinando, eu treinava meus alunos, eu levava nas competições, porque eles gostavam, né? E agora a gente tem uma estrutura um pouco melhor, que a gente vai falar disso também. Mas eu não competia, porque eu acho que tinha apagado um pouco essa chama que eu tinha de quando eu competia, até por conta da falta de incentivo mesmo, né? Era muito difícil na época que eu competia. Daí ano passado que meus alunos eles cobraram, e quando chegou a convocação pro brasileiro, eu pensei bem assim, falei, vamos ver o que dá. Então essa aí que você compete, essa do brasileiro, tá falando, que competição que é essa? Então, hoje em dia, nós lá da Canção Nova, nós não somos filiados, mas eu tenho uma amizade muito grande com um presidente de uma federação mundial, que é aqui de Caçapava. Então daí ele tem uma federação, que é a CEBK, que é a ICAU, né? Ele é presidente da ICAU, que é a Federação Mundial, e daí com isso ele já preside a CEBK também, e a Federação Paulista. Daí com isso, por ele ter essa amizade comigo, a gente consegue ir como convidado nessas competições. Daí, felizmente, a gente consegue competir sem ser filiado e a gente consegue representar. Então, ano passado nós não fizemos o paulista, mas nós fomos pro brasileiro. Daí eu fui pro brasileiro, foi eu e mais 4 alunos. Nós voltamos com 2 medalhas de prata, né? Eu fui vice-campeão brasileiro ano passado. Teve uma aluna minha que também pegou vice numa das modalidades. Essa mesma aluna pegou o primeiro lugar em uma outra modalidade. A Marília, que você conhece, né? Conhece a Marília? Marília Pereira? A senhora não vai lembrar, Não mas a vou senhora lembrar, conhece mas ela eu conhecer sim. Ela pegou 2 medalhas de ouro e os outros alunos deram uma ótima participação. Era um campeonato muito grande, nós tínhamos pouco tempo de todo o país? De todo o país. E Mas veio gente de todos os lugares. E foi muito bom. Foi um aprendizado muito grande, foi um campeonato muito organizado. Eu nunca tinha ido num campeonato daqueles. Aqui na região, foi em Caçapava. Aqui na região, alguns colegas meus foram também e eles falaram que foi muito, muito organizado. Os árbitros, né? Eu também, nesse campeonato, eu fiz um curso de arbitragem nacional. Eu consegui arbitrar nesse campeonato. Se tudo der certo também, eu vou fazer um curso internacional e vou arbitrar no... É isso aí, pesar grande, tá vendo? Tem um karatê grande aqui na cidade, rapaz. Do lado de casa não sabia. Mas o custo para um karateca disputar um brasileiro é alto? Esse brasileiro, eu acho que o custo ele não foi tão alto assim. Porque nós ficamos 2 dias lá, né? Mas como era Caçapava, nós fomos e voltamos. Não, mas já tem um gasto. Tem um gasto, com certeza. A inscrição, ela foi 120, daí teve a condução, mas daí a gente conseguiu tanto a inscrição, né, nesse presente que nós conseguimos, a inscrição, a condução e a alimentação.
A Canção Nova, a gente foi representando a Canção Nova. Na verdade, nós fomos representando a Federação Paulista, mas a Canção Nova que levou a gente. Então a gente conseguiu toda a estrutura pela Canção Nova. Barato a Canção Nova, toda a parte de vocês. Então esse campeonato foi muito tranquilo pra gente em questão de dinheiro, né, por conta disso. Mas, como o senhor falou, existe um custo. E se não fosse isso, eu não sei se nós conseguiríamos ir. Igual eu falei, nós somos em 5, então, querendo ou não, eu acho que para quem trabalha, para quem até consegue, mas tem muitos alunos, como lá é um projeto social, tem muitos alunos que não têm condição para ir. Tem alunos muito bons, eu acho que não é a condição financeira que vai distinguir se é bom ou não, bom, exatamente. Mas tem pessoas que infelizmente não conseguem se não fosse Canção Nova. Suporte, né? E parece que vocês também fizeram. O João que tá aqui, cara. Organizou também uma passada aqui, você esperava X de pessoas, vieram quase mais Foi bem dobro. engraçado até, né, que eu falei pra minha patroa, pra minha coordenadora, que desde quando eu iniciei, quando era o Thiago mesmo, que a gente tava falando do Thiago, né, quando era o Thiago, ele tinha falado, vamos fazer um campeonato aqui em Cachoeira, chamar o pessoal aqui da região. Eu falei, nossa, legal, né, vamos fazer um campeonato. Daí ele falou, daí minha patroa chegou e falou, Natan, tem aqui na previsão um campeonato. Eu falei, o Thiago tinha falado, tá na previsão, vamos fazer. Daí ela falou, mas como que vai ser? Vou chamar as pessoas que eu conheço, e eu acho que vai dar com nossos atletas, vai dar umas 80, 100 pessoas. Daí fomos lá, fiz um formulário, né? Daí uns 15 dias antes, que fechava com 7 dias, uns 15 dias antes, só tinha meus alunos inscritos, só meus alunos. Daí faltando 3 dias pra fechar as inscrições, que fechava uma semana antes, daí eu entrei lá, tinha 50 alunos inscritos. No dia da inscrição de manhã, tinha 100. À tarde, tinha 150. Daí eu mandei mensagem pra sensei de Lorena, falei, sensei Celina, então já tem 150 pessoas inscritas, eu só tenho 2 áreas, eu acho que não vai dar. Daí ela falou, Natan, até 170 dá pra fazer, vai demorar um pouco mais, mas dá pra fazer. Daí eu nem comuniquei minha coordenadora, falei, como dá pra fazer, vamos deixar. Daí quando tava pra fechar, lá pra meia-noite, que eu ia fechar o formulário, tinha 215 pessoas inscritas. Nossa, veio quase o dobro de você. Daí foi a hora que eu peguei assim, já mandei mensagem pra minha patroa, falei, deu um probleminha aí, vai ter que mudar o local, porque nós fizemos lá na faculdade. Daí quando a gente pediu para trocar o local, para fazer no centro, não tinha que ter avisado antes, e como estava muito em cima não ia poder. Daí nós fizemos lá mesmo. Então foi 215 atletas e mais ou menos uns 400 visitantes. Então em torno de 615 pessoas. Isso aí tudo num dia? Tudo num dia. A gente acabou bem tarde, começou 8h30. Eu lembro que eu saí de lá fechando tudo, os atletas a gente conseguiu liberar quase 9 horas, quando eu saí de lá era quase 11 horas da noite. Eu tive que desmontar algumas coisas ainda, então foi bem corrido. Cansativo. Mas foi muito bom. Eu, felizmente, ainda tenho elogios desse campeonato. Esse ano a gente vai fazer de novo, vai ser dia 20 de agosto, o senhor está convidado para ir lá. A gente vai sim, a gente vai fazer uma live ao vivo, vai fazer uma filmagem lá. Divulgação também, 20 de agosto? Isso, dia 20 de agosto está marcado para nós. Só eu acho que esse ano, se tudo der certo, vai ser no centro de evangelização mesmo. Vai ser lá no Grandão. Que a gente já vai esperar que vem. É óbvio, eu acredito que esse ano passado veio 215, esse ano vai vir mais. E daí a gente vai ser lá e vai ser com 3 áreas, porque 2 áreas também eu acho bem pouco. Então vai... E esse campeonato ele é válido do que? Tem alguma pontuação para Ele não é ranqueado, ele é mais para ele não é festival porque na verdade tem premiação, essas coisas tudo, mas todas as academias, a maioria das academias do Vale, eles fazem isso, sabe, até para integrar mesmo. Eu acho interessante essa parte de integração, da gente chamar, porque igual eu falei, são vários tipos de karatê e geralmente as federações são unificadas, né? Então o Shotokan vai disputar só isso, a Shorin vai disputar só esse. Então esse é o que a gente consegue juntar todo mundo. A CEBK também é interestilo, né? Com vários tipos de karatê. Mas esse campeonato que a gente faz é para juntar o pessoal do Vale, pra gente... Ano passado, no meu campeonato, veio gente até do Rio de Janeiro. Porque um foi passando para outro, daí foi passando para outro. Eu lembro que eu mandava o convite para um, né? Eu falava, eu tenho tal amigo que também é professor, posso mandar para ele? É assim, foi, acabou que foi muito... Vem bastante pessoas, tipo, você faz de faixa preta, essas coisas, vem bastante. Sim. Ou não? Tem uma foto até no meu Facebook, depois dá uma olhada lá, que tem muito faixa preta. Deve ter vindo uns 30 faixa preta.
O presidente, o Sensei Gilles também, que ele é o presidente da Confederação Mundial que eu tinha falado pro senhor, ele esteve aqui também, ele fez o cumprimento, né, porque o Karatê tem um cumprimento, então foi bem legal, viu bastante gente, acho que deu pra fazer uma divulgação muito boa, embora não muitas pessoas souberam também, né. Porque Mas- foi ano passado isso, né? A gente que no caso é óbvio que o meu esporte a gente mexe com o esporte, mas é mais, sabe, futebol e essas Sim, coisas. sim. E eu mesmo praticamente fiquei sabendo. Não, mas a gente fez, foi bem legal, esse ano então vai dar mais pessoas. Esse ano é bom O senhor divulgar, divulga aí. só mandar pra gente a arte, a gente divulga nas redes sociais, aqui, né, bora? Mas esse ano não tem problema também, porque se tudo der certo, lá no centro tem lugar pra todo mundo, então lá é muito grande. E as premiações, quem que dá nesses torneios que você fez? As medalhas, por falar, a gente conseguiu tudo pela Canção Nova também. Eles que montaram, eles conseguiram. Nós emprestamos o tatame do Juan, da academia do secretário de esporte. Que tá lá. Na verdade, ele emprestou dele mesmo, da academia dele. Da vila ali, não da prefeitura não. Não, da vila, meu Deus, tem negócio na vila, né? Isso. Daí, mas esse ano já coloquei na previsão orçamentária para comprar mais uma área de tatame, mas bem provável que a gente vai ter que pegar um emprestado também. Como eu quero fazer 3 áreas, para ser um pouco mais rápido, a gente vai ter que emprestar mais uma. Quando você fala em 3 áreas, quer dizer o quê? São 3 setores, igual não? 3 setores, 3 isso. tatames. Igual, 3 áreas de tatame. Cada, por exemplo, uma área aqui e uma área aqui outra. Daí enquanto um vai competindo aqui, ou 2 vai competindo aqui lutando, já vai competindo 2 aqui e já vai competindo 2 ali. Daí é mais rápido. Então daí, por exemplo, categoria 9 e 10 aqui, categoria 10 e 11 aqui. E Karatê tem tempo? tem tempo. Cada campeonato que a gente vai, esses pequenininhos a gente tem 2 modalidades que a gente faz, então é kata e comitê, que é o kata, que é a sequência de movimento, e a luta, que é o comitê. Daí, cada um apresenta o kata e depois já vai lutar. A luta tem 2 minutos e meio para criança, 3 minutos para adulto, depende muito da federação. Não, então tem umas 100, mas dá umas 100 lutas? Depende bastante, porque na Essa verdade que você deu vai ano passado. ganhando, depende do tanto. Porque ano passado foram eliminatória. 215, só que daí cada um na sua categoria, né? Então daí, por exemplo, ano passado nós compramos, foram 180 medalhas, se não me engano. Então teve bastante premiação. Em questão de tempo também, né? De luta, sim. Sim. É o dia todo mesmo, não tem como fugir. É o dia todo, muita gente. Não tem como fugir do tempo de luta, pô. Sim, né? Não tem que fazer, então tem que ser dessa forma. Mas quanto mais área, melhor. Se possível, dependendo do tanto de atleta que for, dá pra fazer até 4 áreas lá no centro. Como é muito grande lá, dá pra fazer. Aí você consegue fazer com menos tempo também, né? Sim. Mas falou, A única das 8 dificuldade das 9. a única dificuldade que a gente vai ter vai ser árbitro também, né? Porque cada cotô são 5 faixa preta arbitrando. Preto ou marrom. Então, e é uma coisa interessante também que não tem como ter aquela coisa de falha, né? De falha de arbitragem. Porque cada ponta do cotô é um árbitro e um central. Que é o que vai falando. Tem isso? Tem isso também. Eu vou sentado. Eu acovardo o Campeonato Brasileiro, filho, tá louco? Eu vou pegar pro break, mano. Mais um intervalo na rádio do programa. Tá louco, é verdade mesmo, fica lá uns companheirinhos na mãozinha que levanta. Isso, e cada gesticulação também é um tipo de ponto. Quando é pro lado é meio ponto, quando é pra cima é meio ponto. Tem toda. O Ipom, quando pega um camarada assim, não, isso é judô, pô. O Ipom pra nós, dependendo da Judô dá um golpe, assim, que é Ipom, que cai de costa, sim, cai de costa. Daí que ganha luta, né? Mas pra nós, dependendo da categoria, o Ipom ele pode ser um chute no rosto. Dependendo da categoria, pode ser um golpe também sem defesa. Por exemplo, se for faixa preta, se você atacar e o outro ele não der reação nenhuma, é Ipom. Porque daí não esboçou defesa, não fez nada, é Ipom. É umas regras meio... Sim, tem que cada entender mesmo, curso gente. vai atualizando. Esse ano mesmo acho que vai ter bastante atualização, que eu estava vendo lá algumas regrinhas que já mudaram, então já tem atualização. E é uma coisa daquilo que a gente falou, né? Sempre tá estudando, porque sempre tem coisa nova. Porque, não vou falar do meu caso, eu tive, quando morava no Oriente, tive um cunhado meu na época, ele era professor de karatê, né? Muitos anos atrás. Não sou bem novinho, morava, mais de 40 anos atrás, eu lembro disso, ele era. Aí, e aquele negócio, a gente associa o karatê de dar o karatê naqueles maneirinhos quebrados, né? Todo mundo fala. Não é isso? Mas Mas são verdade. os mais antigos, É, sabe? Os mais isso, antigos. isso. Mas nós, antigamente, todo mundo falava que karatê era isso aqui. Isso, exatamente. Mas não, karatê tem é muito vasto, é muita coisa. Então tem gente que pensa que é só mão aberta também, mas não é soco, é mão, é chute, é cotovelo. Porém, na luta de competição, a gente até fala karatê sem contato. Na luta de competição, a gente usa muito pouco do karatê completo.
A gente aprende o karatê, aprende até o karatê pra vida, só que na luta de competição a Sensei Ezequiel falava que não usa 10% do karatê. Essas técnicas novas, eram de uns tempos pra cá, porque bem antigamente eram bem menos técnicas, né? Creio eu, desculpa. Hoje em dia, eu acho que a tecnologia ela facilitou, né, você aprender coisas novas. Que antigamente, igual o karatê, a imigração pro Brasil, se não me engano, ela começou em 1905. Então é novo os japoneses vindo pro Brasil e trazendo essa cultura japonesa. E antigamente não tinha como a gente pegar, por exemplo, os japoneses estão lá no Japão, não tinha como a gente saber o que eles estão fazendo lá. Daí começou com eles vindo realmente, mas hoje é mais fácil porque a gente consegue entrar na internet com um faixa preta que já tem uma habilidade. Vamos lá. Só voltando ao vivo, a gente vai fazer o assunto é amplo mesmo, tem vários. Nós já falamos da ano passado, você teve a oportunidade de ir em várias competições. Ano passado vocês foram em várias competições também? Fomos bastante competições. Nós competimos em Lorena, competimos em Caçapava. Se eu não me engano, Caçapava foi 2 ou 3 vezes. Nós fizemos um interestadual. Ano passado também tive alunos campeões interestadual, né? Interestadual São Paulo, Rio e Minas. Então daí pega esses 3 estados e junto faz o interestadual. Nós tivemos também colocações lá. E tivemos o brasileiro lá em Caçapava. E fomos também em contato com o paulista. Mas como era muito campeonato próximo, ficava muito pesado. E lá onde a gente dá aula, a gente tem que mandar tudo na previsão. Então se eu sou convidado para um campeonato mês que vem, a gente acaba não indo, porque fica muito em cima e eu não tenho... Na previsão orçamentária, no caso deles, né, que eles têm orçamentário. Aqui também, em setembro, vocês representaram o estado de São Paulo no campeonato de karatê do CIB? É da CIBK. CIBK. Isso. Esse é o que a gente tá falando, esse é o brasileiro. Você foi brasileiro? Isso, a gente foi brasileiro. Eu fui vice-campeão, a Marília foi campeã e a Emanuele também foi campeã. No caso, a sua categoria é sênior, de fato? A minha categoria é sênior, faixa preta. Daí tem também a mesma categoria sênior, só que tem de faixa branca até a faixa azul, e daí tem de verde a roxa. E daí a minha categoria é marrom e preta. É uma categoria um pouco mais agitada. A categoria a categoria, eu sempre falo, a categoria de faixa preta é a categoria que você pode bater um pouco mais forte, pode ter... mais preparada também, sim, né? Sim, porque igual a gente tava falando aqui no intervalo, o karatê é de semi-contato. Então é uma coisa que preserva também. Eu sempre falo que, independente do campeonato, na segunda-feira a gente também tem que trabalhar. Exatamente. Então, principalmente que eu não vivo só de karatê, eu vivo, assim como a gente tava falando, trabalhando no Cláudio também. Então eu tenho que manter a minha integridade para segunda-feira conseguir trabalhar. E por ser sem contato, a gente tem um controle muito bom. Igual criança mesmo, não precisa encostar para marcar o ponto. Se ela defere o golpe e chega próximo, já é marcado ponto. Acima de 13 anos, já pode bater em direção ao rosto, mas não pode encostar também. Tanto que, se bater e levar a cabeça, não é marcado ponto. E tem proteção quando... Não tem proteção. Você não tem proteção? Não tem proteção. Algum tipo de karatê usa, mas aqui a gente não usa. Nos nossos campeonatos nós não usamos. A CBK antigamente ela usava, mas por conta da pandemia, acontecia muito dos atletas quererem compartilhar o protetor de cabeça. Então daí acaba que... Pandemia, né? Então depois da pandemia foi tirado. O que a gente usa? Luva, né? Proteção de mão. Algumas federações usam protetor de pé, de canela e pé, a gente tem lá. E é opcional protetor de tórax, protetor de seio para mulher e protetor genital para os homens. Mas a gente não usa. É o que você falou mesmo, a gente tem vários aqui, antes do... Esse ano que o Vladimir teve aqui, o Tibira, o árbitro, lá de São João também, não é Vladimir, né? O Tibira, assistente de árbitro. Não conheço. Não, São João ali, pô. Talvez eu conheça, mas o bandeirinha, assistente. Foi esse ano que teve aqui, né, pô? Foi, né, o Tibira, né? Você vê, daqui, foi esse jogo para do Santos e... Qual jogo que ele fez do Corinthians? Corinthians quem que fez agora? Até filmei lá, pô. Acho que o Corinthians de São Paulo, ele tava assim... É bandeirinha, a gente faz mais hoje, é árbitro assistente, né? Antigamente era bandeirinha, né? Sim. Ele tava lá, pessoas aqui da nossa cidade, que é pouco, tipo, ser divulgado, não é mesmo, pouco cara? divulgado, Igual você mesmo, né? Você vê, tem vários, né? Compete, é professor, vice-brasileiro, e ninguém praticamente... Às vezes o próprio vizinho não sabe que você é isso. Não, aí eu sempre falo, porque eu sou novo lá verdade. onde eu moro, eu sou novo lá onde eu moro, e lá realmente ninguém sabe mesmo. E onde eu moro tem como é que fala?
quando é em cima. É um sobrado, mas Sobrado. ele tem Térreo. um térreo. E eu fui treinar lá esses dias. Daí eu fui treinar à noite, né? Coloquei acendi a luz, coloquei o kimono e fui treinar lá fora. E o pessoal, né, foi lá e ficou espantado, porque tipo, ninguém sabia. Agora alguns sabem, alguns que assistiram. Mas sabem. porque é verdade, a gente não sabe que tem dentro da nossa cidade pessoas que são faixa preta e luta e compete, né, cara? Mas sabe uma coisa que eu vejo muito também é pessoas que. Às vezes eu falo que eu sou professor e as pessoas elas não acreditam. Por conta da idade, né? Eu tenho 25 anos, assim como o senhor falou, então eu sou bem novo pra isso. Que as pessoas falam, professor de luta, já imagina uma pessoa Imagina uma mais velha. atividade, né, de Sim. 50, 60, imagina isso. O senhor tinha falado, não, acho que foi aquele, o senhor falou que tinha um faixa preta de 14 anos, né? Então você imagina que todos os professores têm um pouco mais de idade. Dentro das competições mesmo. Às vezes eu conheço, né? Como eu vou para várias competições, tem professor lá que eu não conheço. Na última que eu fui em Lorena, teve um professor que, na hora que ele estava indo embora, ele foi se despedir. Ele falou, você é de onde? Eu falei, sou de Cachoeira. Ele falou, e quem que é seu professor? Aí, então as pessoas, ela não coloca. Aqui em Cachoeira hoje eu sou o único professor, mas as pessoas sempre pensam, como é novo, deve ter um professor lá. Exatamente, Então as pessoas, esse final de semana eu tava na missa, daí eu brinco, porque realmente muitas pessoas elas acham isso. Daí um aluno ele foi apresentar a esposa dele. Daí ele falou, esse aqui é o Natan. Daí eu fui conhecer ela, daí ele é meu professor de karatê. Daí ela olhou assim, daí eu falei, não parece, né? Se espanta por ser jovem. E realmente não parece, por ser jovem, igual, tem muita gente que nem sabe, não faz nem ideia que eu faço karatê. Pensa que eu trabalho aqui na refrigeração. E é isso. Exatamente, eu também, eu sempre via você descendo e emagrecendo. Pra mim também, você trabalhava ali. Não era professor, não é, porque ninguém sabe disso, hein? Ninguém sabe, realmente. Mas eu também sou um pouco tímido, então eu não fiz falando. Sim, eu tenho lá minha rede social, tenho um pouquinho de coisa lá na minha bio até fala que eu sou professor na Canção Nova, tudo, mas eu sou meio um pouco tímido, então eu não falo tanto. Tem que fazer igual eu faço minha rede social, eu faço, solto tudo. Tem que divulgar, se não é visto, não é lembrado, cara. Realmente. Tem que fazer, cara, né? Entendeu, Bob? Tem que usar a ferramenta que a gente tem hoje em dia, é uma rede social, Facebook. Verdade. E agora estão no YouTube, então agora tá ficando bom, né, Bob? Mas tem que ser divulgado, cara. Eu vou deixar pro último bloco falar a respeito do que essa palavra vai ter, parece que pode ser. Pan-Americano em julho, né? Isso. Esse ano ainda, né? Esse ano. Você falou, a gente estava ali fora a respeito da sua esposa ou namorada? Minha namorada. A namorada tem uma academia lá em... Minha namorada, ela dá aula lá em Guará. Daí ela Pode dá divulgar, falar um pouco dela, do trabalho dela. Gente, se tiver alguém de Guará aí assistindo, a gente tem vaga lá ainda também. Tá, ela começou agora, tem 2 semanas. Naquele curso que eu falei que eu fiz com o Sensei Yoshio Machida, ela foi para fazer exame de faixa preta. Ela era faixa marrom, se formou faixa preta 2 semanas atrás. E agora ela já está dando aula lá pela FADEMP, lá em Guará. Então ela está dando aula na Sabap e está dando aula no Eu queria chegar nessa FADEMP, tem os fatos dessa FADEMP, que é uma beleza, meu amigo. Muito bom, né, gente? Eu acho que a gente tem que fazer... Existe em Cachoeira. Cachoeira. Existe? Existe, até bom, já que entrando na sua FADEMP, eu sempre bato na tecla. Existe a FADEMP em Cachoeira. Eu tenho em casa, eu vou te mostrar depois, vou te dar cópia. Só que não é colocado em prática. Nossa. Não entra no orçamento anual. Sério? Da Lula, existe isso. Aprovado, mas se você ver na época o valor irrisório que estava lá, meu amigo, não dá para você, olha, dividir se é anual mesmo, não dá para nada. Nossa, que sacanagem. Mas lá eles têm um auxílio muito grande, se eu não me engano, se eu posso estar errado, mas se eu não me engano, pela FADEMP lá são 68 professores. Exatamente. De várias modalidades. A FADEMP é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. A FADEMP é isso, é para dar apoio a vocês. Por que Lorena tem várias competições, compete em todos? Guaratinguetá compete. Ficou sem eu isso. Falei... Canas tem? Tem FADEMP. Vê se o esporte de cano não é maior que o nosso esporte de cachoeira. Lá eu até no começo eu tentei dar aula lá em Canas, quando eu vim pra cá. Porque eu tentei pela prefeitura, né? Eu até falei com alguns vereadores, com o secretário de esporte na época. Eles conseguiram pra mim, mas infelizmente ia ter que ser no horário comercial. Eu falei, no horário comercial não dá, porque eu ia ser voluntário. E eu tenho que ter uma continuidade. Então eu tinha meu trabalho e eu poderia fazer no contraturno, à noite. Daí falaram que eu não ia poder abrir à noite, porque eu não ia ter quem ficar lá. Daí acabou que não deu certo lá. Eu comecei como voluntário na Canção Nova também. Mas tá tenso, depois eu só devo ter em casa. Amanhã eu devo lembrar, ver se eu consigo tirar a cópia, eu vou te dar pra você ver.
Esse FADEP existe em Cachoeira, mas nunca foi posto em prática, entendeu? Nunca colocou em prática. O FADEP falou. Em Lorena, eu vou falar com você, porque eu ouvi na rádio e depois eu procurei, porque eu morava em Lorena também, né? Então eu tenho vários amigos lá. O ano passado, porque eles votam todo ano, né? Eles fazem a Lei Orçamentária Anual, que é o LOA que eles falam, que é um projeto para valores para o esporte da cidade. O ano retrasado, né, então 2023, em 2021 foi investido quase 2 milhões de reais no esporte em Lorena. E a previsão para investimento desse ano era quase mais de 5 milhões de reais de investimento. Onde tem esse professor que falou. É onde eu falei pro senhor, né? Quanto eu vejo aqui na região que o esporte nas cidades são bem estruturados. Ano passado mesmo, a prefeitura de Lorena, eles pagaram para os alunos irem para Fortaleza, para competir lá em Fortaleza. Então foram de avião, tudo. Mas então, é por causa do FADEP, ué. Então, aí eu não vejo esse apoio aqui em Cachoeira. Infelizmente eu ainda não consigo ver. Não tem, é por causa disso. Eu falo você porque é por causa disso, Natan. Eu não estou criticando essa atual, não. Já vem de várias gestões para cá, ué. O apoio é mínimo que tenha. Hoje em dia, meus alunos sempre falam, vamos ver lá na prefeitura. Eu tento não ter muito envolvimento, porque eu já sei o quanto eu ralei desde quando eu comecei até agora com esse negócio do poder público, né? Então, tipo, eu tento me abster um pouco, mas se tivesse como acender isso, né, igual o senhor falou mas que tem, a gente fala, tem sim, esse secretário atual agora, né, tem um projeto também lá esqueci o nome que ele fez também, mas Cachoeira, infelizmente, não vai. Não adianta mudar o conceito, a mentalidade dessas pessoas de Cachoeira Paulista. O nosso esporte vai ser isso aí, ó. Tem de vista que hoje vai ter, já entrar no assunto do esporte, né, da cidade, hoje vai ter uma reunião agora para às 19 horas para decidir a respeito do campeonato de férias, né? Você está sabendo? Eu vi o senhor postou lá. Está sabendo lá do campeonato de férias que na semifinal teve um jogo, o Veracruz perdeu para União de Amigos, e o segundo jogo é Juventude Maloca, teve aquela mensada da bomba que eles soltam dentro da quadra, né? Eles têm, as pessoas falam comigo que é tradição soltar bomba. Pelo amor de Deus, gente, desculpa, né? Não entra na minha cabeça para soltar uma bomba dentro de uma quadra cheia de torcida, é tradição. Desculpa, não entra, não tem condições. Tradição para mim é um campeonato varziano, um campeonato de férias, Copa Turita, uma festa Santo Antônio, isso é uma tradição na cidade. Agora me falaram para mim que soltar bomba numa quadra é uma tradição que já vem de anos que eles fazem há anos, mas é errado, cara. Isso é a opinião minha. Não, com certeza. Então não tem, não adianta pôr na minha cabeça que vai mudar, a minha opinião vai ser essa. Então vai decidir hoje, parece que vai dar agora, o secretário vai ter uma reunião agora às 19 horas, com todos os representantes do time, para decidirem a respeito do... Decidir não, me parece que ele já tem decisão tomada. Né? Ele vai comunicar os representantes lá, vai ser às 19 horas. Eu até pretendo sair daqui e dar um cheguinho, vai ficar uma meia horinha para eu... Ele me convidou para eu ir lá, sabe? Então, para decidir. Você viu, o campeonato estava indo tão bem, foi interrompido por uma bomba. Intervalo, bomba vai jogar? Tem mais tempo? Intervalo? Intervalo, então, cara, pode ver. É triste você ver isso no esporte da cidade, estava lindo o campeonato bem disputado, sabe? Disputado, Maloquinha, Juventude, um belo de uma partida, rapaz. Nossa, daqui a pouco me solta um raio de uma bomba lá. Desculpa a palavra, raio maneiro de falar. Aí a Rita falou, eu ouvi falar, então, de uma Rita, que é a árbitra, a árbitra lá. Falou assim, soltar outra bomba, eu vou interromper a partida, não vai ter jogo mais. O Maloquinha, a torcida se inflamou, né? Fez o segundo, aluno. Não sei quem que foi o abençoado do rapaz lá, sabe? Me solta outra bomba. Nossa. Aí interrompeu a partida, beleza. Aí ficou lá, eu tava dando a live, ficou lá 20 minutos, 30 minutos, falei, ok, vou embora. Não ia ficar também esperando a boa vontade se ia voltar ou não, sabe? Aí a árbitra voltou e tal. Que a árbitra é a Rita com o rapaz, o Paulo, eles iriam reiniciar essa. Mas daqui a pouco o outro time não quis jogar mais. Eu vi mesmo que a outra parte não quis terminar o jogo. A outra parte não quis. É o direito dele, porque teve um jogo lá que foi combinado assim, só. Me parece que está no regulamento, me parece, se eu estou errado. Eu ouvi isso, gente, que se tivesse isso mesmo, ia interromper e ia tirar a torcida para fora para continuar o jogo. Teve um jogo que fizeram isso mesmo. Mas naquele jogo não conseguiria tirar mais de 500 pessoas na quadra. Não ia tirar. Então, não teve jogo. Aí ficou lá e tal, e hoje vai decidir. Aí tem um time lá que está na final já, diz que não joga final mais. Tá, vai ficar manchado, né, cara? Um ano 2023, uma Copa, Campeonato de Férias da cidade, não terminou. Não pode, cara.
Isso é verdade, sim. Então, é complicado, cara. Edu Pontes mandou, pergunta se ele conhece meu amigo Henrique Ortega. Conhece? O Henrique Ortega é de onde? Não é. O Eduardo, esse nome, não. Eduardo, ele está perguntando de onde que é o Henrique Ortega. Um abraço. O Edu Pontes era o bem uns anos atrás, que fazia esse programa. Ah, é? Muitos anos aqui. Aí, nem me lembro mais quantos anos faz tempo já, rapaz. Era um momento esportivo. Eduardo Pontes, o professor Ah, Eduardo. eu acho que eu já ouvi falar dele. Levava mesmo. aula da escolinha de Cachoeira. Tinha bem muitos anos atrás. Mas eu já ouvi falar nisso aí que o senhor falou. Eduardo Pontes. É o Edu Pontes, é um professor agora, ele mora em Campinas. Ele está lá em Campinas. Então ele fazia esse programa aqui e tal, me convidou uma vez para eu vir ficar aqui sentado, fazer sobre esporte, ler no jornal e debater sobre esporte. Me convidou uma vez, gostou, mas voltando para cá. Só voltando aqui, o Eduardo Pontes está ao vivo, com um abraço, Eduardo. Eduardo é meu professor, rapaz. Daí eu acabar de raciocínio aqui. O Eduardo fazia esse programa bem antigamente, aí me convidou, fizemos uns 4 meses junto com o Eduardo, esse programa aqui antigamente. É mais ou menos isso, né? Aí depois ele teve que ir embora, parou. Aí veio na minha cabeça de voltar, vai fazer em junho, agora vai fazer 2 anos já, né, pô? Ah, mas é legal. 2 de junho, né? 2 anos nós estamos aqui, ó. É um incentivo que tem também, né? Até pro É. pessoal aqui na região. E pode falar pra você que eu tenho dificuldade de arrumar pessoas para vir aqui pro Sério? quinta-feira. Nossa, e olha que se dá pra vir aqui divulgar, conversar, bater um Porque papo legal. o programa é para isso, sabe? É para a pessoa divulgar mesmo, sabe? Educar, sabe? Divulgar, se dá aula, se é professor, o que faz, se vai ter competição. É para isso mesmo. Eu acho que tem dificuldade das pessoas virem, alguns não querem vir, sei lá, de receio. Ver se o Eduardo vai aqui. Eduardo, esse Henrique Ortega até agora quer saber de onde é. Vamos falar então pra gente, agora nós estamos no último bloco, tá? Último bloco, Você certo. vai encerrar. Esse ano vocês foram notificados do campeonato pan-americano em junho no estádio de Caçapava. O que vai ser esse campeonato é esse? Isso, vamos lá. Então, o Sensei Gilles, né, ele mandou pra gente o calendário de campeonato desse ano. E em julho, deixa eu só conferir aqui pra não falar errado. Em julho, do dia 12 até o dia 16, vai ser um campeonato pan-americano pela ICAU, lá em Caçapava, na cidade de Caçapava, aqui em São Paulo mesmo. E a gente foi convidado. A gente está até vendo os trâmites para isso, para ver, porque como é um campeonato um pouco maior, talvez precisa ser filiado. Então a gente já vai ter os trâmites para isso também. No caso, seu, para você competir. Para competir, isso. Eu não sei bem se eu vou competir, porque eu estava até falando, se a Canção Nova ela for para pagar pelos alunos, daí eu vou deixar que os alunos, não vou tirar uma vaga. Então daí se for competir eu vou tirar uma vaga. Talvez, se mesmo ela pagando eu vá, porque daí eu pago no meu bolso mesmo. Mas eu tenho que ver como que vai ser. Porque é bem caro, assim como a gente estava falando em valores, né? Tem a inscrição, tem a estadia, tem a alimentação. Aí qual faz, desculpa, no comércio, cortando. Quando foi tipo, chegando essa época de julho, um mês antes, a gente faz outro programa aqui pra gente procurar coisa, procurar patrocínio pra vocês irem, né? Dá pra gente ver. Apadrinhar, se a pessoa não apadrinhar um aluno, sei lá, sabe? Tem vários comércios de cidade que tem um poder aquisitivo bem alto, cara. Não é possível que não pode apadrinhar um aluno para disputar, representar a cidade no Campeonato Pan-Americano, cara, de karatê, gente. Pelo amor de Deus, né? Não vamos ficar batendo essa tecla o ano todo, né, mano? Pedindo apoio pro esporte, que as pessoas da cidade têm talento, que fica escondido porque não tem apoio. É difícil. É complicado. É complicado. Mas como eu falei pra você, a organização é muito boa, né? Eu gosto demais. E vai vir pessoas de vários países aqui da América, né? E eu acho que vai ser um campeonato bem legal. Eu falo que meus alunos eles estão um pouco com receio, né? Porque é um campeonato bem grande. Mas mesmo se a gente não conseguir trazer nada, é uma ótima experiência. Claro que é a gente bom. vai conseguir aprender muita coisa, vai ver muitas coisas. Eu sempre falo que o karatê ele tem suas diferenças. E eu acho que nesse campeonato é onde a gente vai conseguir mais ver isso. Que até mesmo um karatê do mesmo tipo, às vezes no outro país ele é treinado de uma outra forma, de forma diferente, ele é feito de um detalhezinho de forma diferente, e onde a gente consegue ver isso. E um dos importantes da competição, desde a pequena competição até a grande competição, é você conseguir ver o quanto você tem a crescer ainda, né? Porque quando os meus alunos eles voltam... Eduardo, aqui, ó. O rapaz falou, Campinas, campeão mundial de karatê na modalidade kata, na década de 90.
Da década de 90 eu não conheço. Ô, Edu, da década de 90, só eu e você que vamos lembrar, Du. Ele é da década, ele nasceu Eu sou novinho, nasci em 97. Ele nasceu em 97, não, Eduardo. Esses não só a gente que vai lembrar. Não, o Bob também lembra. O Bob daqui na frente, Eduardo. Eu não acompanho muito, assim, sabe, os campeões de karatê. Eu estudo mais sobre os mestres e sobre a atualidade, né? Hoje o karatê, ele mudou bastante coisa e tá sempre mudando, né? Assim como eu falei, tá sempre aprimorando as coisas. Hoje em dia a gente tem acesso à informação mais rápido por conta da tecnologia. Mas tudo que eu tenho, ontem mesmo eu comecei um curso sobre a história do karatê. Então tudo que tem de conhecimento eu vejo, mas sobre campeonato assim eu não estudo muito, principalmente sobre pessoa. Até porque a forma dos anos 90 hoje em dia já não funciona mais. Mudou as regras, mudou o tipo de equipamento que se usava. Se eu não me engano, no ano 90 não usava nem luva. Então. Também naquele karatê foi pra você que achava o karatê assim. Assim que eu falei de gesto, né? Não sei como é que fala isso. Mas pra gente chutou. Chutou, tá vendo? O chutou é na mão, É que os termos são em japonês, né? Daí muda algumas coisas. Mas hoje em dia já mudou bastante coisa. Então a parte de competição mais antiga eu já não estudo tanto, não observo, porque pra gente não serve tanto, mas só pra conhecer mesmo como era. Eu estudo mais a atualidade e os ensinamentos dos antigos mestres. Então eu sempre vejo bastante livros sobre o karatê raiz, né? A Shorin mesmo, meu estilo, ele é um dos primeiros estilos a serem criados. Então, tem muita coisa de muito tempo. Então, estou sempre atualizando os conhecimentos. Então, para julho tem esse Pan-Americano que você falou aqui. Falando um pouco sobre o campeonato, para julho tem o Pan-Americano, né? Mas aqui eu até abri aqui o calendário. Em abril, a gente já tem a primeira etapa do Paulista. Até o Sensei, ele acabou de mandar para mim aqui o convite de novo, do Paulista. Em maio, de 18 a 21, vai ter a primeira etapa do Brasileiro. Vai ser lá em Barra de São João, no estado do Rio de Janeiro. Em junho, a gente vai ter o Paulista, a segunda etapa do Paulista em Guaratinguetá. Aqui pertinho. Já dá pra gente lá, hein? Foi dar onde a gente é óbvio. Em julho vai ter o Pan-Americano, como eu tinha falado. Em agosto vai ter a Copa Cidade, mas ainda não definiu qual cidade vai ser. Em setembro vai ter um Open de Karatê, a terceira etapa do Paulista, que vai ser em Caçapava. Então a primeira etapa do Paulista vai ser em Caçapava, a segunda em Guará e a terceira em Caçapava de novo. Da segunda fase do Brasileiro vai ser em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. A finais do Paulista vai ser em Caçapava. E a última etapa do Brasileirão vai ser em Fortaleza. Mas todas essas competições você pode participar? Todas essas eu posso participar. Vamos supor que você vai, aí cai naquilo, vai voltar no que nós estávamos falando, né? De repente de custo, de gasto, se você for querer ir nessas todas as competições, vai o nosso vai muito dinheiro, né? Vai taxa de inscrição, vai viagem, tem bastante, igual o Brasileiro ano passado foi em Caçapava, foi pertinho. A primeira etapa do Brasileiro vai ser no Rio de Janeiro. Não, ué. A segunda vai ser no... Você falou lá pro lado de Minas, sei lá, que você falou aí, sei lá. Então é custo alto, né, mano? Fica alto, cara. Daí é complicado pra gente. O Eduardo foi deu risada, tá ficando velho mesmo, Eduardo. Nós somos na década de 60, pô. Que vai, até 3 minutos de programa ainda. A gente tava até falando no intervalo, acho que foi no intervalo, que as pessoas elas não botam muito fé, Eduardo, por conta disso mesmo, de eu ser novinho. Eduardo. Esse Eduardo é um professor, é um espetáculo. Além de ser professor, é um amigo que eu tenho como irmão, sabe? A gente tem uma amizade muito grande, sabe? Esse rapaz é um parceirão mesmo, cara. Nós iniciamos aqui. Mas Mas voltando aqui, gente. Tá vendo? Tudo cai no apoio e nos gastos para ir para competir, né? Infelizmente. Se tivesse o gancho lá do FADEM aqui na cidade, gente, tava aí, ó, esse rapaz competindo, essas competições aí. Nós falamos sobre gasto de viagem e gasto de inscrição, mas também tem gasto de kimono. Kimono é muito caro. Ó, nós temos acho que um minuto. O Eduardo vai perguntar, na opinião sua, por que o karatê não é um esporte olímpico? Na verdade, o karatê ele tentaram introduzir ele, né? Quando foi lá em Tóquio agora, nessa última... Tentaram colocar. Eu acredito que ele tem tudo para ser olímpico. Eu ainda não entendo por que não é. Porque as competições são muito grandes, só que colocar ele como oficial, eu não sei por que ainda não é. Eu acho que já tem tudo para ser, já tem as regras já estão muito claras. A WKF mesmo, né, que é a Organização Mundial de Karatê,
é muito organizada, então tem tudo para ser olímpico, porém ainda tem aí um empecilho que eu não sei qual é. Vamos ver aí nas próximas, né? Vicente Braga, lá de Silveira, presidente da Câmara de Silveira. Boa noite, Basílio, sempre mandando um ótimo trabalho, amigo. Obrigado, Vicente. Vicente é um amigo lá de Silveira também, que é o presidente da Câmara Municipal lá da cidade de Silveira. Ô, Natan, a gente vai encerrando o nosso programa. Foi um prazer, enorme, satisfação conhecer a sua história, né? Conhecer, a gente se batia um papo disso já. E o programa sempre estará à disposição para você divulgar. Muito obrigado. Quando tiver for chegando, vocês me mandam no meu WhatsApp, me mandam no Vicente, que a gente vai divulgando e vem aqui para a gente falar mais um pouco quando você vai botar campeão, né, Bob? Opa, e vem aqui mostrar a medalha pra gente. Vim divulgar as medalhas, né? Pode deixar que assim que acabar o campeonato, antes eu provavelmente vou dar uma passada aqui, mas quando eu tiver com as medalhas também eu dou uma passada aqui. A gente vai sim, é o maior prazer recebê-lo também. E antes for também nesse campeonato de julho vai ser o maior, né? Que vai ser o Open. Pegar a equipe dessas meninas que foram, vocês, arrumar um lugar, fazer uma live pra vocês. Vamos fazer assim. Bater um papo aí pra elas, divulgar ela também. É legal. Pra gente, entendeu? Pessoal, a gente vai encerrando aqui o programa Esporte Cidade na Rádio Alvorada. Daqui a pouco eu vou lá pra quadro coberto mesmo, ver qual a decisão que será tomada a respeito do Campeonato Férias. Desde já mais uma vez agradecer você, Natan, que Deus abençoe. Continua, né, você tendo essa força de vontade, essa garra que você tem no esporte, levando o nome da nossa cidade. Gente, vamos ajudar mais o esporte de Cachoeira, nós temos atleta forte aqui na cidade, gente. Nossa. Então, sinta mais uma vez, o programa está à disposição sua aqui. Tá? Muito obrigado, Basílio, muito obrigado pelo convite aí, eu gostei muito, foi uma conversa muito boa, nem deu pra ver a hora passar, né, tanta coisa pra falar, tem tanta mas coisa, muito obrigado pelo convite, sempre que tiver aí faltando gente, só mandar mensagem. Será bem-vinda, óbvio que será a divulgação. Então até a semana que vem, se Deus quiser, no programa Esporte Cidade com você. Bob, mais uma vez, Deus abençoe, obrigado aí, até mais. Pessoal, então é isso então, a gente na rádio já está fora da rádio, estamos ao vivo no Facebook ainda. A gente vai encerrar também aqui, também que sempre mais alguma coisa. Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui mais uma vez o programa Esporte Cidade também no Facebook. Obrigado a todos aí, né, que nos acompanharam aí. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. E vamos ver a decisão também agora do campeonato lá de férias. Vamos ver qual a decisão que o secretário de esporte vai comunicar os representantes do time. Então. Gente, tchau, tchau aí, forte abraço. Deus abençoe. Valeu, hein? Parabéns mesmo, boa sorte. Obrigado. Pessoal, boa noite a todos, com Deus aí.